O corpo humano, como entidade única, ele é constituído por 4 tecidos básicos: o tecido nervoso, o epitelial, o muscular e o conjuntivo. O conjuntivo por 3 dimensões de sustentação, de preenchimento e nutrição, tais como sistema ósseo, cartilaginoso, sistema sanguíneo. E segundo André Luiz, tudo isso é regido por hormônios fabricados no sistema linfático. E na obra Evolução em Dois Mundos, quando ele fala do todo indivisível do organismo, é lógico entender desta forma que, diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos. A associação dos tecidos esculpe os órgãos, partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportadas a outros arraiais da atividade somática, que lhes excitam as propriedades funcionais para certos fins. Hormônios esses, nascidos de impulsão mecânica da mente sobre o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal para o equilíbrio íntimo que lhe preside as manifestações e consubstanciando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina das suprarrenais, com a insulina do pâncreas, a testosterona dos testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico. Evolução em Dois Mundos, por Chico Xavier, ditado por André Luiz. Então, André Luiz fala do todo indivisível do organismo. É uma única entidade. Se assim é, lógico entender desta forma que, diante do governo mental, porque nós estamos falando muito do mental e do emocional. Então, diante desse governo mental, a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos. E esses órgãos são partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, uma entidade única. E esse todo, é cingido pelo sistema nervoso, que ele é governado por esse sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão, no caso aqui, nas glândulas endócrinas, em especial. E sabemos que esses hormônios são leis que conduzem o corpo humano. E se essas leis nascem dessa impulsão da mente, das emoções sobre o corpo, é justo imaginarmos que, se esse corpo está desorganizado, fora do equilíbrio, necessitando de harmonia, que eu possa, ou que possamos nós, reajustarmos os nossos pensamentos, que são frequências, realinharmos os nossos sentimentos, que são vibrações, e essas frequências transportando vibrações possam elaborar melhores leis
no universo psíquico, neuropsíquico, neuroquímico, para melhor governar, segundo Joana de Ângeles, que esses pensamentos que formam as ideias, ideias que formam planos, ideias e planos de futuras ações enobrecedoras, possam carrear para o nosso universo elementos que vão reorganizar os complexos campos celulares, leis, harmonizá-los, leis ainda, e aumentar-lhes a produtividade, agora matéria-prima, vitalidade. E para fazer isso acontecer, nós vamos visualizar-nos saudáveis e, ao mesmo tempo, viajando para o futuro, vendo-nos daqui a pouco em condições de perfeito equilíbrio, vendo-nos recuperados, totalmente recuperados, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretendemos concretizar com essa carruagem ou com esse ser biológico agora restabelecido o seu equilíbrio e a sua harmonia, de preferência conforme as leis naturais que regem a vida. Respirem fundo, o piloto não sumiu. Ainda estamos na série Ramatiz, o sublime viandante e o mago sideral, e dentro dela, falando das origens do câncer e de outras patologias. E hoje somos simples aprendizes e amanhã seremos magos siderais, a criar conscientemente outras consciências dentro da nossa própria consciência. Esses hormônios que falamos, esses tecidos, segundo a nossa necessidade, estas leis, conforme o que pretendemos para restabelecer a ordem, a harmonia e o equilíbrio. O espírito também é um todo indivisível que fraciona sem se dividir. Nele existe os núcleos crísticos, o seu centro cósmico, onde está o reino de Deus em si, a superconsciência, o si mesmo. Dentro desses núcleos, as almas, as ovelhas, os núcleos são os pastores. E ainda fora destas ovelhas, os elementos com os quais elas interagem, que vão trazendo outros elementos para compor outras ovelhas a partir das ovelhas mães das almas que estão em curso, que vão dando origem a outras almas e assim sucessivamente. Então, o Sublime Viandante e o Mago Sideral é a nossa série. Nós estamos hoje na 21ª parte, dentro dela, falando diretamente das origens do câncer, a 6ª parte. Devemos ter pelo menos até a parte 15 só falando dessas patologias mais direcionadas para esses estados cancerígenos. E eu poderia dizer para vocês, sem medo de me equivocar, todas as enfermidades nascem desses desequilíbrios cancerígenos. Por que chegamos a essa conclusão? Porque o elemento criador é o elemental primário na estrutura dos elétrons. É dali que começa todas as desordens. E o câncer é a mais grave delas, nesse sentido. Outras patologias surgem da variação dessas manifestações mentais emotivas, já que pouquíssimas ou quase nenhuma vêm de fora para dentro,
se não tivermos as matrizes dentro ou sem estivermos influenciados para que as construamos para dias vindouros. Não tem subtópicos, somente esse, parte 6. Como fazemos sempre na apresentação, relembramos a aula anterior e estamos e vamos viajar por um bom tempo em Fisiologia da Alma, de Ramatiz por Hercílio Maes, embora não tenha um acento, mas é assim que pronunciamos. Assim como o choque entre as correntes de ar frio e ar quente, que se processa na atmosfera, produz o conflito motivado pela diferença de pressão e temperatura, resultando os vórtices ou turbilhões mais conhecidos como redemoinhos, e que às vezes atingem até a violência de furacão. As forças criadoras do astral inferior, as forças dos elementais, nas estruturas dos elétrons, no campo vital e instintivo, quando se defrontam com as energias diretoras do astral superior, dos planos mais altos de nossa consciência, ou em relação à natureza de outras dimensões mais evoluídas, defrontam com essas energias do plano superior que vão provocar, por vezes, ao encontro dessas em planos menores, os conflitos no campo magnético, que é onde está a presença dos fótons originários dos elétrons, formando a consciência do átomo, ou o eletrobiológico, no mundo eletrônico, a estrutura dos elétrons, formando a maquinária biológica, porque átomos formam moléculas que formam células que formam tecidos e assim por diante. Dos seres vivos, quer sejam, por assim considerados seres vivos para a ciência acadêmica, seres do reino vegetal em diante, e aqui mais diretamente seres vegetais, animais e humanos. Seres vivos perturbando a aglutinação das células e favorecendo as excrescências anômalas, que são tumores ou tecidos adversos ou desordenados, gerando essas patologias diversas. Então, altera-se o crescimento normal do cosmos celular do animal ou do vegetal, sem qualquer possibilidade de ser sustada, de ser parada, a ação desordenada e corrigindo esse desvio biológico. À época, não tinha qualquer possibilidade disso ser sustada. Hoje sabemos que temos, de acordo com quem está conduzindo. Nos reinos menores, pré-programados, pode até não ter, porque foi feito deliberadamente para assim ser. Mas no nosso universo temos. Porque a irritação, a movimentação se processa justamente num dos próprios elementos energéticos sustentadores da vida, que são os elétrons. Todas as vezes que pensamos, interagimos com a matéria mental, com a qual vamos formar desde os elementos dos infrarreinos, que são os infracorpúsculos, até o nêutron no mundo atômico, que vai transmutar-se em próton, metamorfosear-se em elétrons. Então, desde essa origem até a construção dos elétrons, ou na aceleração dos elétrons para a formação da vida, e com isso gestando a lei que nós chamamos de magnetismo, que rege ou organiza e mantém a vida,
em todas as suas expressões vegetais, animais e humanas, e uma vez desordenado esta lei na sua origem ou na sua expansão e evolução, criamos essas desordens, e quando eu mudo o pensamento, eu mudo essas alterações na base. Então, o que vem da mente, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, de minhas emoções, já não são mais o que matavam as possibilidades, mas sim que vai reconstruir. Por isso, mudando a causa, desaparece o efeito. Nós, os seres humanos, raciocinamos, pelo menos, deveríamos pensar, raciocinar, duvidar, indagar, e uma vez percebendo o desajuste, realinhando, nós podemos se reorganizar em nós. Todas as possibilidades de reorganização. Não teria esse mecanismo o reino animal e o vegetal, que não pensam por si mesmos, que são pensados. Mas esses seres que os pensam, altas entidades ou entidades de alta hierarquia, pode fazê-lo para os dias atuais. Porque assim como Kardec grafa na Revista Espírita de 1868 que a natureza não disse a sua última palavra, André Luiz também não a disse, e Joana de Ângeles, em muitos pontos, acrescenta alguma coisa nos contos de André Luiz, como já mensuramos, e vamos relembrar somente dois. Para André Luiz, o sistema nervoso humano começou-se nos crustáceos, nos leitos oceânicos, conforme a evolução em dois mundos. Para Joana de Ângeles, na obra Iluminação Interior, o sistema nervoso começou na seiva das algas verdes nos leitos oceânicos. Para André Luiz, o segundo ponto, em Evolução em Dois Mundos, gastamos 1 bilhão e 500 milhões de anos para viajar da origem da vida, o princípio inteligente do universo, o espírito simples e sem ciência, a mônada primitiva ou o átomo primordial, até a forma humana. Para Joana de Ângeles, o espírito tem quase a idade do universo, ele como um todo. Mas somente o corpo humano tem quase 4 bilhões de anos. 3,8 bilhões de anos, segundo a autora, na obra Encontro com a Paz e a Saúde. Então, por isso que nós falamos que aqui que não tenha, sem qualquer possibilidade de ser sustada, de ser parada esse mecanismo, essa desordenação, e ser corrigido esse desvio biológico, no humano nós sabemos que tem, e o que o humano faz reflete nos outros reinos, porque somos intimamente conectados com tudo que existe. Se o humano muda, o reino animal também sara nessas desordenações, se for causadas principalmente por nós, e os vegetais também. Ficaria aquilo que é programado pelas leis naturais para o crescimento e a evolução dos corpos e das espécies. Aqui está um dos elementos do tecido conjuntivo de sustentação, e dentro dele nós vemos as cartilagens que fazem parte do tecido de preenchimento. Então, o tecido conjuntivo é de sustentação, preenchimento e nutrição. E no caso do tecido sanguíneo, vai ser o de nutrição, e ele próprio é construído de muitos. Aqui está o sistema muscular que reveste a estrutura óssea, mas não lhe dá movimento sem a energia. E se quiser estudar mais os seus detalhes, depois é só brecar a tela aí, conhecendo algumas de suas partes, depois ir adentrando nesse universo fantástico que é o sistema muscular ou o corpo humano de um modo geral. Os dois, esquelético e muscular, embora sendo lindos, aqui parece meio fantasmagórico, mas é bonitaço. Mais de 200 ossículos, às vezes mais de 300, segundo o modo de estudar.
E aqui o mais belo revestimento que eu conheço. E aqui quem vai levar a nutrição e até as leis criadas no sistema endócrino. Então, o sistema sanguíneo vai levar a nutrição, faz parte do conjuntivo. Aqui tem um esqueminha que depois você pode printar para que você entenda aqui no processo da estrutura cerebral, pulmonar, a parte do coração, do fígado, do estômago, dos rins, etc. E entender esse esquema do sangue venoso e arterial. Os azuis, normalmente nós chamamos azul veias, e aqui os vermelhinhos de artérias, principalmente as mais calibrosas, até chegar nos capilares, que são 50 vezes mais fino do que um fio de cabelo, que vai entregar a encomenda final dos nutrientes que o sangue vai levar para cada célula em particular. E depois também devolver no retorno, que viaja pelas artérias e retornam ao coração pelas veias. Então aqui nós podemos ver o sangue pobre de nutrientes que está voltando para ser devolvido para a natureza via pulmonar, inspirando e expirando, e ao mesmo tempo entrando rico de nutrientes. E quando entra rico em nutrientes nas artérias, ele é salgado, e quando retorna pobre, ele é doce. Então, de vez em quando você dá um cortezinho em você, dá para perceber se é um corte numa veia ou se é numa artéria, se você estuda e tem a sensibilidade para perceber. Aqui um esboço do sistema linfático, onde nós vemos o linfonodo cervical, nós vamos vendo esses linfonodos, vários deles, e aqui também glândulas, só para você ter uma noção. Depois, quiser aprofundar, mergulhe, tem muito material, tudo de grátis, é só para que você tenha uma noção, porque nós vamos falar mais na frente, mais diretamente as glândulas salivares, onde vai secretar os hormônios, as leis, mediante as impulsões da mente, sentimentos e emoções que vão usar estas indústrias, conectadas diretamente com os chakras, para fabricar as leis que vão melhor organizar ou desorganizar conforme nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E aqui o sistema renal, após esta energia circular, sistema sanguíneo, sistema linfático, e fazer todo um processo de nutrição, de manutenção da vida, vai passar pela estrutura renal, onde, por intermédio dos rins, vai ser filtrado, dependendo do que se filtra, excreta um tanto, dependendo do que não precisa ser excretado, retorna ao sistema linfático, volta ao sistema sanguíneo. Porque aqui, normalmente nós filtramos pelos rins um ser com a minha estrutura, mais ou menos 180 litros de líquidos por dia, e nós vamos excretar apenas 1 litro, 1,5 litros, talvez. Às vezes 2 litros, dependendo do tanto de água que se toma. Aqui os ureteres, e aqui a nossa bexiga, depois a uretra, etc. Só para você ter uma noção, porque nós vamos falar mais exatamente na intimidade dos rins. Aqui tem essa medula renal, nós vamos ver situações, mas o que queremos que você entenda, a partir aqui vai ter uma visão belíssima para que você estude, mas aqui são os néfros, onde vai haver inflamações, que logo nós vamos citar essas inflamações, e acontece mais exatamente pela mágoa, pelo ressentimento, que vai agredir violentamente os rins, antes a estrutura sanguínea que vai ferver, que vai dilacerar milhares de células, que vai demolir certas situações e, ao mesmo tempo, deformar as hemácias, e quando chega nessa estrutura renal, pode, dependendo do apego, gerar cálculos,
assim como os cálculos biliares, lá também pela violência, pela fúria e etc., pela raiva, e aqui pela mágoa, ressentimento, por lamúrias e etc., nós vamos criar a inflamação dos néfrons e com isso as doenças renais, que são totalmente curáveis de acordo com o nosso comportamento. E aqui mais íntima ainda a visão dos néfrons, né? Nós vamos vendo mais detalhadamente para entender, mas você depois mergulhe, compra um bom livro de anatomia, como nós compramos. Essas imagens a Pamela pegou emprestada aí do senhor Google, lá no banco de imagens. A nossa professora e mestra em biologia, não, mas professora sim, mas uma vez que fez mestrado e atualiza seu conhecimento em biologia a cada passo, é uma mestra em biologia também. Agora, recomendo você respirar fundo. Vamos começar a nossa viagem de hoje com essa pergunta que você já conhece, porque mensuramos ela, como fazemos em toda aula, no final da aula passada. Poderias expor com maiores detalhes como se dá a intervenção ou a ação do homem sobre o elemental primário que lhe causa o câncer? Aqui diretamente no homem, sem falar agora do choque das forças superiores com as forças instintivas, com as forças de base, que vai causar também o câncer, tanto nos vegetais quanto nos animais, ou até em minerais, que hoje temos notícia, ou todos os elementos que têm como origem os elétrons. E todo o reino mineral é feito de átomo, de moléculas. E toda a vida, o próprio átomo é um aglomerado de forças vivas, segundo Gubbio, em Libertação, de André Luiz, por Chico Xavier. Então, se tudo é vivo, é justo imaginar que essas desordens, desde as nascentes dos nossos pensamentos, desde a desorganização estrutural dos elementos que vão gestar esses elétrons, nós já podemos estar com processos cancerígenos no mundo mental, na bioenergia, nos infracorpúsculos, nos corpúsculos subatômicos, nos intraatômicos, já essa desarmonia de elementos, e quando se gestam os elétrons, já está tudo desorganizado, segundo a lei de harmonia e de equilíbrio, e não vamos apenas desorganizar os elétrons já pronto, ou o elemental que os coordena, mas sim os elementos menores, que são elementais também, a serem coordenados no futuro pelo elemental primário para reger ou para dar origem à vida biológica do vegetal em diante. Assim, Ramatiz responde: já vos explicamos, alhures, noutro lugar, que nós já vimos isso, que o homem, na qualidade de criatura que pensa, pelo menos admitimos que ele pensa por si mesmo, sente, e poderíamos dizer sente o que está pensando, e age conforme está sentindo e pensando, e pode examinar os seus próprios atos. Nem todos fazem isso, vai na onda, vai na vibe do pensamento alheio, não analisa nem os seus pensamentos se são seus de fato, os seus sentimentos se são seus, as suas ações, os seus próprios atos, se são escolhas suas ou se são influenciados por outrem. Tanto é responsável pelas virtudes que o beneficiam, se pensar por si mesmo, como pelos pecados, pelos vícios que o prejudicam, psicobiofisicamente falando, moral e espiritualmente. Então, o homem, na qualidade de criatura humana, deve pensar, raciocinar, duvidar e indagar,
e o único mecanismo, segundo Joana de Ângeles, em Triunfo Pessoal, a obra por Divaldo Franco, que temos para entender o pensamento são os sentimentos. Não os que deram origem ao pensamento. Os sentimentos que passaram por pensamentos, transformaram-se em inteligências e chegaram ao grau de virtudes, sentimentos superiores. Ele deveria agir conforme esses pensamentos e ideias enobrecedoras, com esses planos de futuras ações, nos quais nós vamos desenvolver sentimentos nas ações e podermos examinar os nossos próprios atos, a resultante de tudo isso, para seguir com a manutenção e expansão ou pela mudança de curso. Então, nós somos tão responsáveis por nossas virtudes que nos beneficiam, que nos traz paz para a nossa consciência, ou pelos vícios que nos dilaceram, porque vão desestruturar o ser espiritual, as virtudes que estamos confeccionando, o ser moral, o uso da inteligência e o ser psíquico, emocional, perispiritual e biológico também. No primeiro caso, o das virtudes, da aquisição das virtudes, ele sensibiliza-se, afinando a sua indumentária perispiritual. Então, se eu estou construindo virtudes, sublimando virtudes, eu estou sutilizando a minha indumentária espiritual. Eu estou melhor afinando, ela está ficando mais em consonância com as leis de equilíbrio e de harmonia. No segundo, que são dos vícios, perturba-se pela mente e pela emoção descontroladas, alterando a harmonia eletrônica, os elétrons, das energias ocultas, dos elementais ocultos que geram e gerenciam esses elétrons, que eles sustentam o equilíbrio biopsíquico, ou a parte biológica e perispiritual. Voltando aqui só rapidinho de carreirinha. Então, nós somos responsáveis pelas virtudes que nos beneficiam ou pelos vícios que nos prejudicam. Então, no caso, a responsabilidade por criar e aprimorar as virtudes vai nos sensibilizarmos e tornar mais harmônico, mais alinhado a nossa indumentária perispiritual com essas harmonias dessas virtudes edificadas e sublimadas. E no segundo caso, se é vício que eu estou estruturando e mantendo, eu vou perturbar pelo uso das inteligências, acionando a mente e das emoções primárias, que são memórias, e nós vamos então, essas estruturas mentais e emocionais descontroladas, nós vamos alterar a harmonia eletrônica desde as origens da matéria mental e todos esses elementais que conduzem essas energias ocultas desde a origem da vida até os elementais que regem os elétrons do átomo físico, que vai sustentar o equilíbrio biopsíquico, ou aqui no caso, desorganizar esse equilíbrio. Então, conforme for a natureza do pecado, do vício, ou a violência mental que exercer em oposição espiritual à harmonia, ao equilíbrio, também perturbará o tipo de elemental primário ou energia básica primitiva do mundo astral e que, no conhecido choque de retorno, produz uma reação lesiva idêntica no perispírito e que depois se transfere do mundo oculto para a carne, produzindo o estado enfermiço que a medicina então classifica em sua
terminologia patológica. Tome água que você vai entender uma coisa das mais belas que eu já vi, que o entendimento veio agora. Vamos dividir contigo à luz das inspirações de Ramatiz. Agora formou o meu raciocínio com André Luiz que doença do corpo gera doenças da alma e doenças da alma gera doenças do corpo. Ficará perfeito, você vai ver. Então, conforme for a natureza do pecado, do vício ou da violência mental que exercermos em oposição espiritual à lei de harmonia e de equilíbrio, eu estou totalmente distonado ou fora do prumo, também eu vou perturbar o tipo de elemental primário, desde a matéria mental aos elétrons que vão dar origem à vida biológica, ou essa energia básica primitiva do mundo astral, que são os elementais, o ser oculto que gerencia os elétrons, no conhecido choque de retorno. Aqui está o segredo. Então vem isso do mundo mental, emocional para o físico, e essa energia vai retornar do físico para o perispírito. E nesse choque de retorno do que foi trazido para o físico e retorna ao perispírito, vai produzir uma lesão, uma reação lesiva idêntica no perispírito. Foi e voltou. Doenças do corpo, mas que começou dentro, vai gerar doenças na alma. E que depois vai acumulando essa onda de retorno no perispírito, se transfere do mundo oculto, do mundo eletrônico, que vai gestar a vida, para a carne. E retorna. Esse eterno ciclo. E agora vai produzir o estado enfermiço que a medicina então vai classificar em terminologia, pela terminologia patológica. Fulano está com isso. Mas já houve o falar da vida alheia, a fofoca, o ressentimento, a mágoa. Eu desfechei meus dardos no outro. Houve a onda de retorno e gravou no meu perispírito, acumulou esse morbo deletério, que a lei me convida a drenar isso, trazendo de volta para a carne. Só então será enfermidade. Por isso que a pessoa odeia e tem até um gosto amargo o ódio, mas se nutre do ódio. E parece que não aconteceu nada no físico. Só que o choque de retorno agora do físico voltando para o seu emissor, porque a onda vai e volta para quem a gerou, e esse acúmulo desta onda é que vai vir para a carne, vai verter para a carne outra vez, para que eu reajuste o desajuste que eu causei no entorno. É o reconciliar com o entorno, e a enfermidade é o primeiro ponto dessa reconciliação, porque eu vou equilibrar o que eu desequilibrei no entorno com a minha transformação. Então, aquele desequilíbrio que eu gerei, o prejuízo que eu dei ao próximo no entorno, uma vez ressarcido esse desequilíbrio, dado a César o que é de César, agora volta de retorno após essa enfermidade, o equilíbrio, a cura para o perispírito e, consequentemente, para a alma, para o espírito em si. Guarde e faça o recorte, Pamela. Está aí o presente que ganhamos na aula de hoje. Então, conforme a natureza do pecado, do vício, fofoca, maledicência, maldade, mentira e etc., o conflito mental ou emotivo que a criatura cria para a harmonia do seu espírito também irrita, movimenta o tipo de elemental específico que lhe sustém o eletronismo, o mundo eletrônico biológico, estabelecendo
o terreno mórbido, que se torna eletivo para determinada invasão microbiana. Respira fundo. Então, conforme a natureza da fofoca, da maldade, da maledicência, da calúnia, da difamação, de qualquer prejuízo que damos aos outros, do desperdício. Imagine aí, os vícios morais são os mais graves, os vícios físicos são os menos. Então, conforme for a natureza desta conduta, vícios físicos ou morais, o conflito mental ou emotivo, para que isso se dê, que a criatura cria para com a harmonia do seu espírito, também vai irritar, vai movimentar, vai desorganizar o tipo de elemental específico para aquele fim, que vai gerar a vida naquele setor, que ele sustém o eletronismo biológico. Entendeu? Estabelecendo o terreno mórbido. Nós vamos paralisar o mecanismo, vamos sustar, vamos paralisar o mecanismo desse eletronismo biológico, e esse morbo deletério, essa água parada que vai apodrecer, vai estabelecer o terreno mórbido que se torna eletivo para determinada invasão microbiana. Quer dizer, eu criei um alimento com esse mecanismo. Quer dizer, eu paralisei uma situação com o energismo contrário, mental, emotivo, com a lei de equilíbrio e harmonia, e sustando esse mecanismo harmônico, paralisando esse eletronismo, a criação e manutenção dos elétrons que geram a vida. Agora eu estou estabelecendo ou criando um terreno mórbido, um ambiente propício para a eclosão de vírus ou para a nutrição dos mesmos e facilitando essa invasão microbiana. Lembra, com Ramatiz, vírus micróbico, lá nesse mundo astral. Assim produz-se, por isso que eu coloquei o néfron, a nefrite, a tuberculose, a asma, a lepra, a sífilis, a abemíase, a amebíase, o pênfico ou o câncer e, conforme seja ainda a devastação orgânica, pode ocorrer a alienação mental, a esquizofrenia e a epilepsia. Respira fundo, eu vou tomar mais água. Então, com esse comportamento indevido que vimos aqui, que nós vamos paralisar o eletronismo, o elemento base de criação e sustentação da vida, eu vou produzir a nefrite, a inflamação dos meus néfrons na intimidade dos rins, e posso gerar a tuberculose porque eu estou alimentando um vírus específico, que seria o que vai causar a inflamação. A infecção é quando ele ativa, quando ele é nutrido. A inflamação é o corpo reagindo, querendo expulsá-lo ou dizimá-lo. E assim como o da tuberculose, na intimidade dos pulmões, o da asma, também na estrutura pulmonar, aqui pode gerar também em outros setores que não seja o pulmonar. A lepra, aqui no mundo, no tecido epitelial, a sífilis no tecido sanguíneo, a amebíase, que pode estar presente no sistema digestivo, o pênfico é o fogo selvagem, também no tecido epitelial, ou o câncer nos vários setores do corpo. E cada vírus está sendo alimentado por um tipo de mágoa, de emoção ou de pensamentos em desalinhos, gerado na estrutura mental,
desorientando ou desgovernando a própria vida. Então, conforme seja ainda, além de tudo isso, além de criarmos a nefrite e com essa infecção urinária, os cálculos renais e tudo mais, a tuberculose, a asma, a lepra, sífilis, amebíase, pênfico e câncer. Além disso, essa devastação mental e emotiva, essa maledicência, maldade, calúnia, difamação, fofoca e etc., além dessa devastação orgânica, eu posso ainda pode ocorrer em mim a alienação mental. Essa alienação mental pode me levar à esquizofrenia, à epilepsia. Eu vou ficar alheio à situação, ou isolado de uma situação, ou conduzido, sequestrado por alguém que me induz a essa situação. Alienação. Fulano é um alienado, ele vive fora da realidade. E agora eu vou ser uma criatura esquizofrênica. E o que é isso? E eu estou fracionado em várias partes. Já não sou mais um ser uno, harmônico, em perfeito equilíbrio. Sou vários, cada hora uma situação. E aqui já passou pelo estado de pânico, já passou pela bipolaridade, pela ansiedade, pela tristeza, ou seja, pela depressão, a ansiedade, porque tudo começa no medo, na insegurança, que vai chegar a ansiedade, a angústia, que já é um estado de profunda tristeza. Primeiro ansiedade, euforia, profunda tristeza, os dois juntos bipolaridade, isso e mais um tanto síndrome do pânico, tudo isso junto e um tanto mais, é o que nós chamamos esquizofrenia, que a medicina afirma que não tem cura, e tem. Todas as doenças têm cura, sim. Ou a epilepsia, agora, além de estar fracionado, essas partes não dá conta de comandar coisa nenhuma, dá um chute no traseiro da própria alma que deveria coordenar isso na sua personalidade e quer coordenar como a legião na época de Jesus queria fazê-lo, sem dar conta, e o corpo entra em convulsão. Por isso, essa epilepsia, onde a alma perde o controle por estar fracionada a sua personalidade e agora essas partes querem assumir o comando, não dá conta de coisa alguma e às vezes coloca o corpo em situações de risco, porque eu posso ter um ataque epiléptico cozinhando. E se for um fogão de lenha ou até o fogão a gás e cair em cima das panelas quentes ou da água quente, ele que está esquentando e etc. Então, o processo morboso pelo pensamento, pelas emoções em desalinho, pela mente em desequilíbrio, que reage do mundo oculto. Então, esse processo morboso que reage do mundo oculto através do próprio elemental criador que é perturbado, que é o elemental que rege um elétron para gerar a vida, ele vai atacar o sistema linfático, que é o nosso sistema de defesa, e também o sanguíneo, que é o sistema de transporte para levar os nutrientes, para levar as leis também que foram fabricadas no sistema endocrínico, para levar outras realidades para a manutenção da própria vida. Então vai atacar também o sistema ósseo, que faz parte do tecido conjuntivo como elemento de sustentação, juntamente com o cartilaginoso. Está entendendo, né, dona Lucy? E depois o endócrino, que vai enviar as leis, ou o muscular, que reveste tudo isso para fazer com que isso se mova, se tiver nutrientes, se tiver leis, se tiver direção.
produzindo doenças características e diferentes entre si. Então, elas são características de cada setor ou de cada sistema, mas diferentes entre si, embora todos estão dilacerando esses sistemas ou subsistemas, desarmonizando as relações entre o perispírito e a carne, entre o autor e a obra. Aqui falando do perispírito como modelo organizador biológico. Bem na câmera lenta. Então, esse processo morboso, desequilíbrio mental emotivo, mente desordenada, que reage do mundo oculto, lá dos elementais, desde a matéria mental, através do próprio elemento criador, do próprio elemental que rege esse elétron, no final, aqui no mundo biológico, que é perturbado desde a sua origem, a sua base, ele vai atacar o sistema linfático, que é psico, neuro, endócrino, imunológico. Passa por todos esses estágios e o sistema linfático é o nosso quartel-general do sistema de defesa do corpo. Então ele vai atacar, e nós sabemos do câncer que ataca esse sistema. Pode atacar esse desequilíbrio, o sistema sanguíneo. A ciência pode não reconhecer um câncer, às vezes presente no músculo cardíaco, mas ele existe. E em breves dias vocês vão ver por que ele existe, só manifesta de um jeito que ela não reconhece. Pensa que é um infarto fulminante, é um processo, às vezes, cancerígeno fulminante. Mas se desequilibrou a base eletrônica. E como foi falado no início, que todas as doenças que originam-se desse estado cancerígeno que vem de dentro. Então, desequilibrou o sistema linfático, também está devassando o sanguíneo, por conta dessa desarmonia oculta, que foi perturbada, está dilacerando, no nosso caso, um dos cânceres foi no sistema muscular, infeccionou toda a estrutura muscular. Outro no sistema ósseo, começou a desmanchar toda a estrutura óssea e produzindo doenças características e diferentes entre si, no meu caso muscular e ósseo, e várias outras, porque foram 16 manifestações diferentes. E foi desarmonizando as relações entre o meu perispírito, onde está meus pensamentos, minhas emoções, vindo da mente e passando por ele. Ele é o modelo organizador biológico, uma vez desorganizado, desorganiza a própria carne. Ou vem de lá para cá, como nós vimos na onda de retorno, perturba-se lá, porque bate, se eu ofender você, se eu fofocar sobre você, vai bater as minhas farpas na sua aura e volta para mim. E o mais grave, se você já ama, se você já perdoa, se você já compreende e você age com compaixão, você vai transformar isso em outros elementos e vai voltar para mim. Se voltar multiplicado com a mesma energia que eu enviei para você, se você aceitou a ofensa e magoou-se, multiplica-se, eu vou me deliciar, porque era isso que eu queria. Agora, se voltar sublimado, vai ser um choque tão dolorido em mim, e é esse choque das suas energias superiores desequilibrando as minhas energias inferiores, gerando o câncer em mim. Mas não é porque você quis, é a lei de ação e reação. Então, aquele mesmo choque das energias superiores com os elementais do vegetal e do animal para um fim nobre, aqui também a lei está permitindo para um fim nobre. Eu ofendi, você não aceitou e perdoou e orou por mim. Ore pelos que vos persegue e calunia. E quando esse energismo chega em mim, esse choque de retorno desorganiza o que já está desorganizado, como se
trouxesse, fosse um cadinho purificador e começa a cura, que vai refletir na carne, que pode ser o câncer quando retorna para a carne. Ou várias outras patologias, como nós estamos vendo aqui, atacando esses sistemas, sendo o câncer ou qualquer outra situação, no caso da asma, da tuberculose, do pênfico e de várias outras coisas que nós já vimos. Assim como a chamada fibromialgia, em si, é uma doença da alma. E no início, dói tudo, você não sabe de onde está vindo, dói tudo. E depois, uma das expressões já classificada da fibromialgia, porque se eu falo como médico, é uma virose, porque eu não sei o que é. Não sei qual vírus que está te atacando. Se eu falo é fibromialgia, porque é uma doença da alma, do mundo psíquico e emocional desequilibrado, mas eu não sei o que é. Agora, vou saber o que é quando tornar-se a esclerose múltipla, quando dilacerar o encapsulamento de seus nervos. Agora, eu já sei em que esta fibromialgia, esse câncer se transformou do lado de cá, ou se veio como câncer dilacerando tudo mesmo. Ou Parkinson, Alzheimer, diabetes e várias outras patologias que nascem do processo de autopunição, de autoculpa, que é o que nós chamamos de fibromialgia, doença ou doenças autoimunes, onde eu ataco ou agrido a mim mesmo, ou esses elementos reagem nesta onda de retorno contra o seu próprio Criador. Então, a maioria dos casos de câncer que afeta o homem produz-se pela disfunção da base psicoeletrônica, da organização das células, devido ao elemental que fecunda a vida material se tornar virulento por essa desorganização por intermédio da fofoca, maldade, maledicência, tudo isso que já falamos N vezes. Ou, em linhas gerais, o desrespeito a si mesmo, à vida, às leis. Então, a maioria dos casos de câncer, 99,9%, que afetam o homem, produz-se, tem a sua causa, a sua origem, pela disfunção da base psicoeletrônica, quando a minha mente desequilibra, pensamentos e emoções desalinham-se e desorganizam os elementais, a força oculta que rege os elétrons, ou desde a matéria mental até os elétrons, que vai gestar a vida. E com isso, a desorganização das células, porque elétrons estão nos átomos, que compõem com outros átomos moléculas que vão formar células. Então, devido ao elemental que gerencia a força oculta, que é da vida material, que nasce lá no mundo mental e vai terminar aqui nos elétrons, e ele vai tornar virulento, ou um elemento para alimentar um vírus já existente. Ele pode se transformar, segundo André Luiz e Joana de Angelis, num vírus, num vibrião psíquico, numa larva mental. Ou elementos para nutrir esses elementos que já existem. Então, essa modificação morbosa, pensamento, emoção desgovernados, se torna o alimento predileto de certos bacilos, como eu acabei de dizer, bacilos psíquicos, que são esses vírus, vibriões psíquicos, ainda inacessíveis a qualquer percepção do aparelhamento do laboratório terreno, não tem chance ainda por enquanto, e vai levar muito tempo ainda, pois a origem mórbida do desequilíbrio disso só pode ser avaliada no campo das conjecturas patológicas. Supõe-se que é isso, supõe-se que é aquilo, mas não tem-se certeza de nada por faltar
os aparelhos astrais para examinar tais situações. Então, essa modificação morbosa, desorganizando desde a matéria mental, que é composta por seres vivos incontáveis. E é essa matéria mental que a mente, que estuda, que arquiteta, que determina e vai materializar com o auxílio dela a bioenergia e todas as estruturas, desde os infraatômicos até os átomos, com seus elétrons e tudo mais. E essa modificação morbosa se torna o alimento predileto de certos bacilos, como nós vimos, de várias doenças, sem ser o bacilo psíquico do câncer, mas vários outros, mas todos psíquicos, ainda inacessíveis, tanto da tuberculose, de várias outras situações, ainda inacessíveis a qualquer percepção do aparelhamento de laboratório terreno. Ali não vai detectar. Vai saber que tem alguma coisa acontecendo aquele desarranjo, mas não aparece os vírus, bactérias, micróbios, vermes, que segundo a ciência estaria causando isso. Pois a origem mórbida está lá no âmago da alma, ela só pode ser avaliada no campo das conjecturas aqui no plano físico, na área das patologias. Mas somente o médico, um Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Dr. Paulo César Frutuoso e vários outros avatares na área da medicina, com essa sensibilidade espiritual, que sabe desta medicina espiritual, desses equipamentos espirituais, que pode fazer esses exames astrais, conseguem fazer um diagnóstico perfeito das causas que estão desaguando, gerando as consequências dolorosas para os seus pacientes. Que, ao serem orientados, se mudarem as causas, desaparecerão os efeitos. Citei os 2 médicos, cientistas, mas tem vários outros amigos nossos, né, nestas áreas, que estão bem avançados nestas pesquisas e diagnósticos seguros. Então, o residual enfermiço vai se acumulando no perispírito. Aquilo que bateu em você, voltou para mim, o prejuízo que eu lhe causei, voltou para o meu perispírito. Então, o residual enfermiço, porque se eu mudei alguma coisa, não vem tudo de volta para mim. Se eu caí na real, corrigi pelo menos em parte, é só o resíduo do que eu não transformei no embate, ofensa, revide. Então, o residual enfermiço vai se acumulando no perispírito. Eu te prejudiquei 100% e só corrigi 90%. Ficou 10%. Na decorrência das encarnações, fui embora com 10% sem reajustar-me perante a ti, perante as leis, mais outro e mais outro, até formar a indesejável estase, a paralisação trava tudo, de tão cheio que está a medida perispiritual, em que o organismo físico satura-se até ficar excessivamente sensibilizado. E aí precisa trazer de volta. Satura-se e o organismo perispirítico também. Aí tem que trazer de volta e ressignificar. Então, o residual enfermiço vai se acumulando no perispírito, nesta onda de retorno, na decorrência das encarnações, formando a indesejável estase. A medida entornou, saturou, chegou ao extremo, em que o organismo físico vai saturar-se, vai trazer de volta, até ficar excessivamente sensibilizado para a transformação dessa realidade. No contrário, morre o corpo e morre o perispírito também. Primeira e segunda morte, se não houver esta ressignificação. E basta, ou seria bastante uma singela
contusão mal cuidada para essas coisas acontecer. Então é bastante ou, ali eu só tirei, estava bastante, ou e basta. Então é bastante, seria bastante uma contusão mal cuidada. Ou e basta uma singela contusão mal cuidada, estenose insolúvel, como se fosse nunca possível de resolver, enfermidade mais demorada num órgão debilitado, irritação por agentes químicos, que não tem nada a ver com aquela irritação, agora é irritação aqui nos elementos químicos, mas é uma movimentação também, mas não igual àquela lá do original, mas parecida. Então, irritação por agentes químicos, que pode irritar a sua pele, alguma coisa nesse sentido, por agentes químicos. Abuso excessivo do fumo, está fazendo isso também. Do álcool, da carne de porco, em excesso, tudo aqui abusos. Dos narcóticos ou sedativos a granel, as pirulazinhas, qualquer coisa a gente quer tomar um comprimidinho, né? Isso para qualquer coisa. Intoxicação medicamentosa, porque chega o excesso. Hemorragia incontrolável, vai chegar a esse estágio, porque imagina um elemento que você toma a granel e as pílulazinhas para dor como analgésico, o que vai fazer com seu estômago. Intervenção cirúrgica inoportuna, feita de forma indevida, ou ainda excrescência parasitária, para se iniciar a desarmonia celular com a vertência do morbo fluídico para a carne e a consequente anomalia no crescimento e na justa posição das células. Então percebemos que basta desde uma contusão mal cuidada a tudo isso que foi mostrado para chegar aqui no final impedir o crescimento celular ou a multiplicação das próprias células, a justa posição, onde uma vai dar origem clonando a outra. E vamos aqui. Então veja, aí basta uma singela contusão mal cuidada, que vai gerar uma infecção e a coisa vai desaguando. Uma estenose insolúvel, que parece incurável, vai acontecer e vai se empurrando com a barriga. Então, a enfermidade mais demorada num órgão debilitado. E aqui, irritação por agentes químicos. Aí você imagina o que você está trazendo de agentes químicos, como desde as pílulazinhas, qualquer outra situação, para dentro do teu organismo. Essa enfermidade num órgão determinado que vai debilitando, essa estenose insolúvel. O abuso excessivo do fumo. Até um X o corpo consegue administrar e não vai causar esse desatino de imediato. Do álcool desregrado, um cálice é uma coisa, de vinho. Uma garrafa por dia é outra coisa. De carne de porco, você comer um bife é uma coisa, querer comer a metade de um pernil é outra coisa. Dos narcóticos, dependendo de como se faz, para quem usa aquela coisinha que enrola-se numa palhinha e fala que está acalmando a alma e não sabe as lesões que vai ter para o futuro, aquilo como um aparente relaxante, parece que não aconteceu nada, mas com o tempo, a repetição, o excesso, se fosse uma vez só, às vezes o corpo digere, solucionaria. Ou sedativos, a granel. Você toma um comprimidinho hoje para uma situação aguda é uma coisa, ficar na dependência daquilo é outra. Ou essa intoxicação medicamentosa, alguém que se automedica tomando algo desnecessário, posto que o seu alimento deve ser o seu único medicamento, conforme o pai da medicina. Ou a hemorragia incontrolável
de acordo com várias situações que pode chegar aqui. Então, tudo isso pode começar de uma simples contusão, chegar a tudo isso aí, e mesmo a intervenção cirúrgica inoportuna não precisaria da cirurgia X para a correção da causa, precisaria de uma mudança alimentar, de repente. Não precisaria de uma cirurgia evasiva do seu estômago para você diminuir o seu peso. Basta você se reeducar na área da alimentação. Fazer um projeto de vida, um tratamento psicológico, você estudando o seu próprio mundo psíquico ou com profissionais competentes. Você não precisa fazer uma violência, que é uma falsa mudança. Depois começa comendo pouquinho, porque o estômago ficou pequeno, não cabe mais do que aquilo. Ele vai dilatando, daqui a pouco você está mais gordinho ou mais pesadinho, desculpe falar gordinho, mais pesadinho do que antes. Então, para se iniciar essa desarmonia que vai acontecer no mundo celular, porque essa vertência desses desequilíbrios, essa drenagem, esse tempo de desequilíbrio, vai fazer com que esse morbo fluídico converja para a carne e a consequente anomalia disso vai aumentar, vai interferir no crescimento dessa justa posição da célula, na duplicação ou na manutenção da harmonia celular. Então, poucos médicos sabem que algumas vezes é bastante um estado de irascibilidade, que pode ser o ódio, a violência, a mágoa ou a insidiosa melancolia para dar início. Bastaria isso, lá a contusão mal cuidada, bastaria isso aqui para acontecer a adrenação tóxica e a incidência cancerígena. E começou, poucos médicos sabem disso, começou com o quê? Uma irascibilidade, eu tive um aumento de fúria, de cólera, chegou ao ódio, à violência, à mágoa. Eles não sabem que isso aqui e essa insidiosa melancolia, incidindo repetidamente essa tristeza profunda, que é uma depressão que pode gerar câncer, para dar início à drenagem do perispírito para a carne, dessa toxicidade, que vai transformar-se na incidência cancerígena, porque isso vai retornar para cá. E agora vai se manifestar como se tivesse sido acionada por forte detonador psíquico. Uma situação X vai trazer isso de volta para a carne, para curar o corpo perispiritual, já que não é permitido acumular isto lá sem ressignificar. A virulência fluídica, vírus psíquicos, vírus físicos. Então, a virulência psíquica em descenso do perispírito rompe o equilíbrio entre o eletronismo biológico do homem e as coletividades microscópicas que lhe garantem a estabilidade da vida física, sempre dependente da harmonia psicossomática. Então, essa virulência fluídica, pensamento, emoções em desalinho, mente desgovernada, em descenso, descendo do mundo mental perispiritual para o físico, vai romper o equilíbrio entre o eletronismo, a origem da vida biológica, o eletronismo biológico do homem, e as coletividades microscópicas, que são as células, bactérias, micróbios, vermes, que são os elementos que sustentam o corpo, que garante a estabilidade da vida física. E vai desarmonizar tudo isso. Sempre, todo esse universo, para ser mantido em harmonia, em equilíbrio, sempre vai depender da harmonia do psíquico
e do somático. Então, psicossomática, desde o mundo mental, perispiritual, o mundo astral, até o físico. O somático é o físico, o mundo psíquico, perispiritual, pode se considerar o mental. Então, a carne é a grande sacrificada pelos neoplasmas, pelos tumores malignos, que depois a terminologia acadêmica distingue na forma de sarcomas, de epiteliomas e várias outras nomenclaturas, e até a implacável leucemia. Então a carne é a grande sacrificada pelos neoplasmas, pelos cânceres, porque vai retornar para ressignificar. E às vezes foi daqui para lá, como nós vimos. Então a terminologia acadêmica distingue depois em forma de sarcomas, epiteliomas, quer dizer, câncer em algum tecido conjuntivo, câncer no tecido epitelial, ou aqui no caso, na medula óssea. Que num outro programa eu falei errado, medula espinhal aqui. A leucemia na medula óssea, que exatamente vai deformar a criação das próprias células vermelhas que têm a sua origem lá. E no sistema de defesa também, porque da célula-tronco, que está na medula óssea, que é a sua fábrica, nasce todas as coisas. E aí? Foi cansativo? Gostaram? O que acharam? Não tem que acreditar em nada disso. Pensa, raciocina, duvide. Apresente um meio mais seguro, que os próprios espíritos serão os primeiros a abraçar uma causa mais segura, mais confiável para a solução dessas patologias. O próprio Kardec assim grafou, num dado momento, que alguém lhe pergunta: e se você estiver errado, se os espíritos estiverem errados? O dia que aparecer algo que nos dê respostas mais justas, mais lógicas, mais adequadas segundo as leis, eu serei o primeiro, eu, Kardec, serei o primeiro a mudar de lado. Por enquanto é o que temos de mais nobre, mais justo e mais lógico para a compreensão de Deus, a criação, as leis, a vida. O que nos aguarda na próxima aula? Que será não a parte 6. Aqui eu não alterei a parte 7. Ainda da mesma obra, como falamos, poderias explicar-nos de modo mais compreensível. Já fez toda essa explicação, ainda que é mais compreensível do que isso que acabamos de falar. Como se processa o acontecimento cancerígeno no corpo da criatura humana através da subversão do elemental primário de função criadora? Ser-nos-ia possível dar-nos uma ideia do motivo de ser tão dificultosa a cura do câncer, embora a medicina já conte com aparelhagem tão eficiente e às vezes com pouquíssimos resultados? Completo eu. E ele começa a resposta. Sobre a nossa visão espiritual, temos observado que o elemental fluídico primitivo e criador, que é o que gerencia os elétrons, depois de subvertido, de ser corrompido, ou irritado, ou movimentado pelas vibrações violentas e mórbidas da mente humana, das emoções humanas, adensa-se, porque ele está mais sutil, ele adensa-se como um forte visgo astral que adere ao tecido delicado do perispírito, está vindo, adensando, ameaçando perigosa petrificação que exige pesado tributo à alma. Porque vai chegar naquele caso
de petrificação que ele vai precisar convergir para a carne, para a sua ressignificação. Que muitos se assemelham à lama, aderente às contrapartes etéreo, astral, corpo biológico, ou melhor, corpo vital, corpo emocional e sequentes, mantendo ali uma vida parasitária e independente, que é as origens do câncer. Que como se fossem nódoas, aquilo que mancha as roupas, pode ser o leite de uma figueira que vai gerar essas nódoas que mancha a roupa e depois não sai. Nódoas negras sobre a vestimenta de linho branco. Então imagine você com a roupa de linho branco, e você vai lá e dá um corte na figueira, aquele leite da figueira cai na sua roupa ou um outro elemento e mancha e depois não sai jamais do seu tecido. Não é outros que são menos aderentes ao tecido e você consegue tirar com certas situações. E aí a necessidade de vir lavar a roupa suja, trazer de volta para a carne, como se desmanchasse essa roupagem e refizesse todo o tecido. E assim é o que acontece a cura. Então você desmonta todo o tecido morbo, fraciona de volta ao mundo atômico, subatômico, infraatômico, reordena as estruturas, refaz a própria criação. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.